Muito bem, jovens. Começando aqui a nossa segunda aula, estamos de volta para o nosso segundo encontro de física da semana, tá? A gente vai, então, aqui voltar para a nossa aula de física, ok? E vamos continuar falando de quantidade de calor sensível. Nesse segundo horário, a gente vai trabalhar só com questõezinhas, tá? Olha só com questõezinhas. E aí, a primeira questão, ela diz assim: a tabela abaixo representa a massa M de 5 objetos de metal, com seus respectivos calores específicos sensíveis. Então, aqui ele está dando o calor específico de cada material e também a massa de cada material, tá? A massa já em grama, então aqui você não precisa transformar nada. O objeto que tem maior capacidade térmica é o de, bora lá, eu quero o que possui maior capacidade térmica. Então aqui eu vou usar aquela expressãozinha, tá? Que vai relacionar capacidade térmica C maiúsculo é igual a massa M vezes calor específico Czinho, tá? Então, essa expressão aqui você vai usar em cada uma das 5 possibilidades e a que for maior é o nosso material. É a letra que você vai marcar, tá? Como você vai tentar aí de 5 maneiras diferentes, essa questãozinha acaba sendo grande, né? Vou te dar aí 3 minutinhos para você analisar e a gente volta daqui a 3 minutos.
Vamos lá, jovens. Gabriel está falando que é a letra B. Muito bem, vamos lá, vamos lá. Primeiro, a gente vai tratar aqui do alumínio. Qual é a capacidade térmica do alumínio? Então, se a gente analisar para o alumínio, a gente vai perceber que o calor específico dele é 0,217 e a sua massa é 100 gramas. Então, vamos para o alumínio. Qual é a capacidade térmica desse material? Então, a capacidade será a massa do material vezes o calor específico dele, certo? Então, vou colocar aqui, alumínio. A capacidade térmica do alumínio, então, será 100, que é a sua massa, vezes 0,217, que é o seu calor específico. 100 vezes 0,217 vai te dar uma capacidade térmica de 21,7. Qual é a unidade de capacidade térmica? A unidade é caloria por grau Celsius. Então, aqui é a nossa primeira capacidade térmica. Será que essa daqui é a maior? Tenho minhas dúvidas. Próximo material é o ferro, né? É o ferro. 0,113 é o calor específico desse material e a massa é 200. Vamos lá. Ferro. Capacidade do ferro é igual a massa dele vezes o seu calor específico. Capacidade do ferro será, qual a massa dele, jovens? Era 200, né? E o calor específico igual a 0,113. Então, fica 200 gramas vezes 0,113. Capacidade térmica será, vamos lá, 0,113 vezes 200 dá 22,6 caloria por grau Celsius. Beleza? Achamos aí já a capacidade térmica desse material. Já aumentou um pouquinho, né, em relação ao primeiro. Vamos agora para o cobre. Olha só. Cobre. Cobre
0,093 vezes 300, né? Capacidade do cobre é igual a massa vezes calor específico desse material. Então, a capacidade do cobre é igual, olha só, a sua massa, que era 300, e o calor específico que é 0,093. O mais baixo até agora, né? Então, ficaria 300 vezes 0,093, que dá 27,9. Olha só, calorias por grau Celsius. Até agora, jovens, está dando cobre. Cobre tem a maior capacidade térmica, tá? É a maior até agora. Refez a conta, né, Gabriel? Refez a conta, né? Muito bem. Vamos agora para o quarto elemento, a prata. Prata é 0,056 vezes 400. Bora lá. Prata. Qual o símbolo da prata aí, jovens? Lá na tabela periódica. E aí? Quem sabe de cabeça? É o AG. Tá? Então, a capacidade da prata é igual à massa dela, que é 400, vezes 0,056. Então, a capacidade da prata seria 22,4 calorias por grau Celsius. E falta o último elemento, né? Chumbo. Bora lá. 0,031. E eu tenho aí meio quilo, 500 gramas. E aí, jovens? Capacidade do chumbo. E aí? Capacidade do chumbo. É a massa dele, que é 500 gramas, vezes 0,0
31. Quinhentos vezes 0,031. Essa capacidade será de 15,5 caloria por grau Celsius. A menor, né? Muito bem. Então, se a gente for ranquear aqui, vamos fazer aqui o ranking. São 5. Cinco materiais. E aí? Medalha de ouro para o material de maior capacidade térmica. É o cobre, né? 27,9. Cobre aqui em primeiro lugar. Em segundo lugar, será o ferro? É o ferro, né? É o segundo. Em terceiro, a prata. Em quarto, o alumínio. E em último, o chumbo. Certo? Então, o cobre é a nossa alternativa. A gente quer o de maior capacidade térmica. Então, o cobre ganha e se torna aí o nosso gabarito, né? Letra E. Letra E. Certo? Nenhuma dúvida aqui, né, jovens? Questãozinha era só você multiplicar capacidade térmica com massa vezes o calor específico, para a gente encontrar a capacidade térmica. Bom? Próxima questãozinha. Novamente, eu vou pedir para que vocês analisem essa questão, tá? Analisem bem essa questãozinha. Vou te dar aí 3 minutinhos para análise e a gente volta já.
Vamos lá, jovens. Voltando aqui para a nossa aula, segunda questãozinha de hoje diz assim: em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente. Olha só. A areia muito quente. E a água do mar está muito fria. Isso pela manhã. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e a água do mar morna. Então, você teve aí uma inversão de temperatura desses dois materiais. O fenômeno observado deve-se ao fato de que tem a ver a densidade dos materiais com essa questão da mudança de temperatura. A densidade não influencia, né? Letra B de bola. O calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Isso daqui seria a nossa resposta correta, né? Letra B de bola é a alternativa correta. Lembra que quando eu falei de areia, quando eu falei de água e de todos os elementos, as substâncias, que eu vou estudar a capacidade desse material receber ou não calor com facilidade, eu estou analisando o calor específico dele, tá? Quando eu analiso o mesmo material, só que de dimensões diferentes, a gente está analisando a capacidade térmica dele, tá? Agora, quando são materiais diferentes e eu vou estudar essa relação de quem ganha mais calor que o outro ou quem perde mais calor que o outro, eu estou analisando o calor específico. E toda vez o que ganha e perde com facilidade, ele vai ter menor calor específico quando comparado com o outro, que vai ter maior, tá? Então, esse que sempre perde e ganha com facilidade, o valor dele é pequeno para o calor específico. Por isso que a resposta é mesmo letra B de bola. Bom? Gabriel aí está 100% de aproveitamento até agora, né? Gabaritou a primeira, letra E. Gabaritou a segunda, letra B. Vamos aqui para a terceira questão. Quanta energia deve ser dada a uma panela de ferro de 300 gramas, que sua temperatura seja elevada em 100 graus Celsius? Então, a massa dessa panela é 300 gramas. Tem uma variação de temperatura de 100 graus Celsius, certo? E ele diz para a gente considerar que o calor específico, Czinho, vale 450 joules por quilograma vezes graus Celsius. Olha só, aqui eu estou percebendo que o calor específico não está em calorias, está em joules. E a massa está em quilograma. Então, nesse caso aqui, eu vou ter que continuar utilizando em joules, porque ele pede para a gente achar
a quantidade de energia, que seria a quantidade de calor sensível, em joules também. Porém, como aqui aparece no valor do calor específico o quilograma, eu vou ter que transformar essa massa aqui em quilograma. Então, esse é um caso particular, tá? Eu até tinha falado para vocês que sempre iria vir em calorias, sempre iria vir em gramas. Mas pode acontecer de vir casos particulares que eu tenho que transformar a massa e deixar a energia em joules. Bom? Então aqui, pessoal, como é que a gente faria? A gente tem que transformar essa massa em quilogramas. Quanto é que dá 300 gramas em quilograma? Quanto é que seria? E aí? Querem um tempinho para fazer? Então, a única mudança que você vai fazer antes de colocar na fórmula é transformar isso aqui para quilograma, tá? Vou dar aí 3 minutinhos para vocês e a gente volta já.
Vamos lá, galerinha. Voltando, né? Voltando aqui para a nossa questão. A mudança que eu disse que a gente iria fazer era tirar essa massa da unidade grama e transformar em quilograma. Quando eu mudo do grama para quilograma, são 3 casas decimais. Então, eu vou mudar a minha vírgula que está aqui, implícita, ela está escondidinha aí, depois do último zero, e ela vai saltar 3 casas decimais para a esquerda, tá? Mesma coisa que dividir 300 por 1000. Lembra que cada casa decimal, a diferença é de 10, por isso o nome casa decimal, e 3 vezes 10 dá 1000. Deslocamento para a esquerda, eu utilizo a operação da divisão, né? Então fica 0,3 quilograma. Beleza? Agora é só aplicar na minha expressão da quantidade de calor. Quantidade de calor é o produto da massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Então, quantidade de calor é igual a 0,3 vezes 450 vezes 100. Certo? Jovens, multiplicando 0,3 vezes 450 vezes 100. E aí, quanto é que dá, jovens? Letra D, né? Ou não? Letra D, né, galerinha? 13.500 joules. Letra D de dado. Muito bem, muito bem. Mais uma questãozinha se foi. Vamos lá para a quarta questão. Próxima. Sabendo que o calor específico do ferro é de aproximadamente Czinho, né, o calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 caloria por grama vezes grau Celsius, calcule a quantidade de calor para elevar 15 graus Celsius a temperatura de um pedaço de 80 gramas desse material. Então, aqui eu tenho a variação da temperatura igual a 15 e eu tenho a massa igual a 80 gramas. O que ele pede para a gente? A quantidade de calor, tá? Então, vamos usar a expressãozinha do calor específico. Ok? Essa expressãozinha é semelhante àquela que a gente usou. Ela vai partir da expressão do calor específico, né? Foi a expressãozinha do Czinho que a gente viu primeiro. Só que a gente vai usar igual na questãozinha 3.
em função da quantidade de calor. Então, ficaria massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. A quantidade de calor, que é o sensível, é o que eu quero determinar. A massa vale 80. O calor específico é 0,1 e a variação de temperatura vale 15. Tá bom? Galerinha, 80 vezes 0,1 dá 8. Quinze vezes 8 dá 120. Então, a quantidade de calor é igual a 120 calorias. Show de bola, jovens! Aí, Gabriel, agora seria em calorias. Não é em joules, tá? Por quê, jovem? Olha só. Olha aqui, ó. O calor específico está em calorias. Certo? Então, a gente vai olhar a unidade dele, do calor específico, e essa parte da unidade, se tiver em joules, aí a gente traz para cá, para a quantidade de calor. Mas se aqui, na unidadezinha dele, estiver em caloria, que é esse caso, aí a gente traz a caloria para cá também. Certo? A unidade? Pronto. Olha aqui, ó. Se eu tenho caloria aqui, ó, que é o calor específico, olha só. Aqui refere-se ao calor específico. Se eu tenho calorias aqui, a quantidade de calor, que foi o que a gente encontrou, igual a 120, tem que estar em calorias também. Então, a gente olha para essa unidade aqui de cima. Se ela for joules, vem para cá os joules também. Beleza? Quinta questãozinha. Ele vai dizer o seguinte, olha só. Um corpo de massa 1 quilograma recebeu 10 quilocalorias. Olha só, aqui ele já deu a quantidade de calor. 10 quilocalorias. E sua temperatura passou de 50 para 100. Qual o calor específico desse corpo, jovem? E aí? Lembrando que aqui ele já deu a variação da temperatura. Deu, professor? Deu. Ele disse que a temperatura era de 50 e foi para 100.
Quanto foi que aumentou? 50, né? Olha só. Se eu tinha 50 reais, e aí do nada eu apareço com 100, quanto foi que aumentou? 50, né? Então, com a temperatura do mesmo jeito. Então, para sair de 50 e chegar a 100, a variação foi de 50. Aí, jovens, veja só. Aqui está em caloria, né? Quilocaloria, pelo menos. Então, eu tenho que transformar para calorias. É só lembrar do prefixo. O prefixo K, 1K na matemática, refere-se a 1000 de uma certa unidade. Aí veja só. Eu tenho quilograma. Quantos gramas eu tenho aqui? 1000. Eu tenho 10 quilocalorias. Quantas calorias eu tenho aqui? 10.000 calorias. E aí, jovens, vocês vão achar o Czinho, tá? Agora o foco de vocês é achar aí o calor específico. Vou dar 2 minutinhos e a gente volta já.
Vamos lá, jovens. Voltando aqui para a nossa questãozinha. Olha só. Eu quero achar o calor específico, né? Já tem uma resposta aí do grande Gabriel. Jovens, deu 500, né, Gabriel? Bora lá. Calor específico é a quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Se a gente substituir os valores, veja só, a quantidade de calor em calorias é 10.000. A massa em grama é 1.000. E a variação de temperatura é 50. Certo? Veja só. Eu tenho 3 zeros aqui. Eu posso cancelar com 3 zeros aqui. Confere? Esse zero que sobrou aqui do 50, eu posso cancelar com esse zero aqui do 10. Correto? Então, veja só. Ficaria, então, 1 sobre 1 vezes 5. 1 vezes 5, jovens, dá 5, né? Então, fica 1 sobre 5. Divide aí 1 sobre 5. Tu tem R$1. Tem que dividir R$1. Olha a situação que você chegou. Você tem que dividir R$1 para 5 pessoas. Dá o quê? 20 centavos para cada. Qual a unidade? Caloria por grama vezes graus Celsius, tá? Cuidado com essas divisões. Cuidado, 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 cuidado. Certo? Ah, sim. Pois cuidado, é bom, Gabriel, você cancelar logo os zeros para simplificar a expressão. Tá bom? É bom você simplificar os zeros. E aí deixa a equação mais simples, mais enxuta. E aí você sabe trabalhar melhor com ela. Tá bom? Galerinha, continuando aqui, vamos para a 6ª questão. Veja só. Um bloco de cobre com 200 gramas de massa sofre um aquecimento de 25 para 70 graus Celsius. E aí, qual foi a variação de temperatura? Qual foi a variação aí de temperatura? De novo, tu tem R$25. Tu ganha mais um valor e fica com 70. Ganhou quanto aí? 45, né? Então, 45 aumentou aí de temperatura. Perfeito. O calor específico do cobre é
0,093. Então, Czinho é 0,093 caloria por grama vezes grau Celsius. Determine a quantidade de calor e a sua capacidade térmica. Então, são duas coisas que ele pediu, né? Ele pediu a quantidade de calor e também pediu a capacidade térmica. A capacidade térmica a gente já pode descobrir fazendo o produto da massa vezes o calor específico, né? Olha só. Capacidade é 200 vezes 0,093. Ok? Então, a gente pode multiplicar esses dois valores e achar a capacidade de 18,6 caloria por grau Celsius. Prontinho. Essa é a capacidade. Professor, e a quantidade de calor? Vamos lá para ela. Quantidade de calor é a massa 200 vezes o calor específico, que é 0,093, vezes a variação de temperatura, que é 45. Então, isso tudo dá quanto, jovens? Dá 837, né? Conferindo aqui, 200 vezes 0,093 vezes 45. Exatamente, 837. Jovens, achamos a quantidade de calor, achamos a capacidade térmica desses materiais e vamos finalizar a nossa aula de hoje, nossa aula de sábado, deste sábado letivo. Bom, agradeço demais a presença de todos vocês. Finalizamos por aqui, tá? Bom restinho de final de semana para vocês e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau, jovens!